E aí, fala aí galera, tranquilo? Começando agora o terceiro vídeo da série de vídeos focada no desenvolvimento do modelo de Machine Learning para previsão de AVC. Então, nos dois primeiros vídeos, o primeiro a gente tratou sobre análise exploratória e fez ali alguma parte de visualização de dados e tal para conseguir entender melhor o contexto que a gente estava. E aí no próximo vídeo a gente fez a parte da limpeza e também a parte da manipulação dos dados. Então a gente meio que deixou todos os nossos dados prontos, numerizados, também codificou as variáveis categóricas, para que a gente pudesse finalmente alimentar esses dados para o nosso modelo. E aí realmente fazer o modelo funcionar. E agora, na aula de hoje, eu preparei e pensei em a gente finalmente criar os nossos modelos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre grupo de teste, grupo de treino, vai falar também sobre correlação de variável. Então, fiquem ligados aí que agora finalmente a gente vai realmente criar os nossos modelos de machine learning. Aqui, só dando uma perspectiva no que a gente fez. Primeiro, análise exploratória, depois, logo em sequência, a visualização dos dados. Depois, aqui foi a última aula na parte de manipulação e limpeza, onde a gente cuidou dos valores nulos e faltantes, fez uma análise em cima dos outliers e mudou eles, codificou as variáveis categóricas e fez a limpeza da coluna D, que era uma coisa que eu já venho falando faz um tempo. Aqui agora, a gente vai só mostrar aqui como está o data frame atualmente, né? Dar um def head, só para vocês terem a ideia. Certo. Atualmente a gente está aqui com essas colunas e todas elas já estão numerizadas, né? E o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma função de correlação. Isso aqui é uma matriz de correlação. Então, se eu printar, ela vai criar dentro de uma tabelinha a correlação entre todas as variáveis. Eu vou só dar um ponto style nela, porque aí a gente consegue mudar. A gente consegue mudar e aqui fica bem melhor a visualização. Quando a gente usa esse correlation, aí usa um style e dá a função background gradient, a gente pode escolher esse coolWarm. Ele vai fazer basicamente o quê? Ele vai colorir baseado no tamanho da correlação. Então, no caso, como é normalizado, então vai de -1 até 1 o nível de correlação. Então, a gente tem aqui as que estão mais próximas de -1 estão mais azuis, as que estão mais próximas de 1 estão mais vermelhas. E aí a gente consegue identificar quais são os pontos em que estão com mais correlação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, se a gente for olhar a idade e se a pessoa já foi casada, até pensando bem, né? Se a gente for pensar nisso, não precisa nem de dados para dizer que, pô, se uma pessoa for mais velha, ela tem mais probabilidade de ser casada do que outras. Então a gente tem aqui uma correlação positiva, ou seja, quanto maior a sua idade, maior a sua probabilidade de já ter sido casado. A mesma coisa pode, pô, se falar com as doenças, né? Com doença do coração e hipertensão. Tem mais tempo, normalmente pessoas mais velhas têm mais essas doenças de hipertensão e de doença do coração. Então já mostra aqui uma correlação positiva também. Mas enfim, para o nosso modelo o que importa mais é a correlação dessa última linha aqui, da variável stroke. Então a relação de, por exemplo, gênero com stroke, idade com stroke. Esse idade com AVC, a gente já viu, né, que foi aquela hipótese que a gente construiu aqui em cima, em visualização, a gente criou essa hipótese. Idade interfere na chance de AVC. E aqui a gente chegou à conclusão que sim, a idade interfere se a pessoa tem mais chance de ter AVC ou não. E aqui, quando a gente vai olhar a correlação, a gente pode também afirmar que, pô, isso aqui é verdadeiro, porque eles mostram uma correlação positiva. Quanto maior a sua idade, maior a sua probabilidade de ter um AVC. Então, isso aqui também se dá para usar o mesmo argumento para falar da hipertensão e da doença do coração, que eram as duas outras hipóteses que a gente criou, né? Que, pô, pessoas com mais hipertensão, pessoas com mais doença do coração tinham mais AVC. E aí, aqui essa correlação já está aparecendo. Enfim, eu vou analisando A gente tem uns que, pô, a maior de todos é a idade, né? Então você tem 0,24.
Só que você tem outros, como por exemplo o gênero, que é 0.01. E por medida de processamento, eu vou estar, dropando essas tabelas. É, sem muita enrolação. É, eita, perdão. Eu vou estar dropando, né? Porque, 0.01 só vai me dar tipo, mais tempo de processamento. E eu vou fazer com isso aqui com o gênero, mas eu também vou fazer com outra variável. Calma. Eu tô só me enrolando aqui, peraí. Certo. Eu vou fazer isso aqui com gênero, mas eu vou fazer também com tipo de residência. Porque, 0.01 é muito baixa a correlação. Né? Tipo de residência. Aí o nosso modelo vai ficar assim, basicamente, agora. É, só com idade, hipertensão, doença do coração, nível de glucose, BMI e status de ser fumante, né? Legal. Essa aqui é meio que a correlação. É sempre muito útil quando a gente vai fazer o modelo, porque a gente consegue entender, gênero é 0.01. A influência é muito pequena em cima do AVC. Então eu vou só economizar processamento aqui. Tipo, normalmente essas coisas vão tomar muito processamento, porque os algoritmos de machine learning são muito pesados. Então, só vou aqui economizar processamento quando eu estou tirando essa variável que tem, mínima influência no meu projeto. Estou deixando 0.05 mais ou menos, né? Então esse aqui eu vou deixar passar. Mas os outros, menos de 0.05 é complicado, é uma correlação muito baixa, tem muito pouco efeito. Agora o que eu vou estar mostrando para vocês vai ser a primeira vez que a gente está usando uma função do scikit-learn, que é uma das, dos frameworks mais importantes aqui. É, então a gente vai estar importando aqui o test split. Eita. Scikit-learn, testes, importa o train test split. O que esse cara vai fazer? Primeiro, o mais importante é que a gente vai estar criando aqui é exatamente isso. A gente vai estar criando, é que nem uma função. Então, quando você tem uma função, você tem um input e o output. A ideia é que o input do nosso modelo sejam as colunas que a gente definiu como importantes para a tomada de decisão do nosso modelo. Então, quais foram elas? Foram essas aqui, menos a stroke. A gente definiu que todas essas tinham alguma correlação suficiente com a variável de AVC, então elas vão ser o input do nosso modelo. Então, quando a gente vem aqui e define x, a gente pega o data frame que a gente tem atualmente e dropa a coluna stroke. E aí, esse aqui vai ser o nosso input, o nosso x. Depois, vocês perguntam, para onde vai a variável stroke? A gente cria o y. O y vai receber a series da variável stroke. E aí depois, quando a gente já tiver esses dois divididos, basicamente a gente vai ter um data frame com todas as variáveis que a gente vai usar para criar a variável stroke, e depois a gente vai criar um series, que vai ser o y, só com os valores da variável stroke. Importante afirmar que todos vão estar indexados, então, mesmo que eles estejam separados agora, o index do x ainda vai estar apontando para o index do y. Então a gente vai ter meio que a resposta, né? A resposta é, se sofreu AVC ou não. Então a gente vai ter o resultado, que vai estar contido no y. Então agora a gente vai criar essas 4 variáveis aqui. Para essa célula vai ser só isso. O que são essas 4 variáveis? Não era no teste? O train test split? Model selection, tá. Isso aqui é bem importante, a gente tá acertando, né? O scikit-learn é um framework enorme, então sempre você vai entrar no ponto alguma coisa para poder importar a biblioteca. E aí, quando a gente cria essas 4 variáveis, o que elas são? Primeiro, vamos tentar explicar o que é essa função, o train test split. O que é ela?
você vai pegar uma função, vai definir o x que eu já expliquei antes, o y que eu já expliquei antes, e vai definir isso aqui, o test size e o random state. Primeiro, o que é o test size? O test size, você vai definir a proporção em que você quer fazer teste e a proporção que você quer treinar o seu modelo. Então aqui a ideia é que você crie um x de treino, um y de treino, um x de teste e um y de teste. Então aqui, quando você coloca 0.2, significa que 20% do x vai para o x de teste e para o y de teste. Então, é isso que você está definindo, ou seja, 20% dos dados estão indo para o teste e 80% para o treino. Então, 80% da nossa quantidade total de dados está indo para treinar o nosso modelo e 20% para testar. Para que isso serve? A ideia, né, é que você treine o seu modelo com os dados que você vai ter a resposta e depois você teste com novos dados, com dados que esse modelo nunca viu. E aí sim você faz um teste de acurácia, ou seja, acurácia ou recall, depende da métrica que a gente está usando. A gente vai entrar um pouquinho mais em métricas na próxima aula, mas eu já vou mostrar elas aqui e citar algumas. Depois a gente vai explicar um pouco melhor sobre o que fazer, né? Mas, enfim, a ideia é que a gente treine com o X de treino, valide com o Y de treino e depois execute a nossa predição com o X de teste e valide a nossa predição com o Y de teste. Então, como a gente já tem essas 4 variáveis, agora a gente pode realmente criar o nosso modelo. A ideia que eu sempre faço, né, para mim, sempre que eu estou fazendo modelo de classificação, eu testo primeiro o KNN, porque é o modelo mais simples que tem e menos complexo, e eu acho que vale a pena sempre começar por ele. É o que eu faço, né? Ponto neighbors, importa, aí certo. Aqui a gente vai estar definindo o nosso KNN com o KNeighbors classifier, né, que é a função que contém o algoritmo do KNN no scikit-learn. O número de neighbors pode mudar, mas como default ele vem com 5. Quando a gente for entrar na parte de fine tuning, ou seja, de otimizar o nosso modelo para o nosso caso, provavelmente a gente vai ter que dar uma mudada nisso. Mas como eu estou só testando a primeira vez, eu vou usar o 5 como default sem nenhum problema. Depois a gente faz o fit. Esse fit é uma função do KNN e de todos os modelos que serve para você treinar. Então é aqui que está acontecendo o treino. Ele treina e coloca como input o x e treina como output o y-train, que nem eu falei antes. Agora a gente vai criar uma variável nova chamada ypred. O que é esse ypred? Você está executando a função predict em cima do x-test. Então você vai estar criando um series, basicamente. Você prediz o x-test, você cria um series chamado ypred. Esse ypred vai ser meio que as respostas. Então você vai pegar todos os índices do x-test e vai alocar com a resposta que o seu modelo acredita que é. E aí vai criar o ypred. Aí depois a gente vem aqui, e eu acabei esquecendo de criar aqui nesse ponto, mas a gente tem que importar esses três caras. Esses três caras vão ajudar a gente a entender os resultados do nosso modelo. Eu não vou botar o Confusion Matrix e o Classification Report agora, mas a acurácia a gente vai testar. Então, quando a gente vem aqui, a gente tem que criar uma variável chamada acurácia e executar a função score de acurácia. O que você está fazendo aqui? Você está pegando o ypred, que foi o que você criou, ou seja, os valores de y que o seu modelo acredita que são para o x, e está pegando o y-test, que é o valor que você sabe. Esse aqui é o seu gabarito, basicamente. Então você está pegando o resultado do seu modelo e está batendo com o gabarito que você criou anteriormente. E aí aqui você está printando a acurácia. Quando você printa a acurácia, perdão, eita, tá dizendo que contém not a number? Não deveria, né? Deixa eu ver se é um problema de ROM não. Não. Input X contém not a number. Interessante. Deixa eu fazer o seguinte, então. Ele está dizendo que o meu input, o meu X treino, ele contém valores que são not a number, só que não deveria, né? Então eu vou pegar o X treino aqui e dar um ponto scribe nele, que a gente vai conseguir ver todas as variáveis. Você vê que eles já estão com menos valores, né? Ah, entendi. Não, tá. Eu esqueci aqui
Eu deveria ter dropado. Ah, tá, foi isso aqui o meu erro. Vocês entenderam o que que foi? Entenderam? Erro juvenil. Quando você só deixa isso aqui, por exemplo, você vai estar printando como ficaria o seu data frame sem a coluna gênero e residência. Você não está atribuindo esse valor ao seu data frame, entendeu? Então é sempre importante, sempre que você quiser criar uma alteração verdadeira, e isso é uma confusão muito comum no Pandas, quando você quer criar uma alteração verdadeira no seu data frame, é importante você sempre atribuir a mudança a ele mesmo. Quando você coloca assim, que nem eu coloquei, você está só printando esse valor. Então é importante sempre manter isso em mente. É erro bobo, mas que de vez em quando dá uma atrapalhada, né? Enfim, acabou atrapalhando, mas esse aqui é o nosso resultado, né? A gente tirou 94 de acurácia. Como sempre é importante a gente fazer uma validação, é, eu vou testar com outro modelo. Então a gente vai fazer a mesma classificação, só que agora com regressão logística, que é um modelo bem diferente do KNN. Então é importante a gente sempre testar com mais de um modelo. Mesma coisa, máxima interação 1000, vou usar o default. Vou criar o YPrед do Logistic Regression. Mesmo esquema, cria a acurácia do Logistic Regression, printa ela. Quanto é que vai dar? 0,94, a mesma coisa. E é aqui que vocês caem na pegadinha. Então, claro que a acurácia está dando muito alta e a gente fica, caramba, pô, incrível, a acurácia tá estourando, né? Então, com 94, estouramos. Nosso modelo é muito bom. Não, é aí que a gente tem que dar um pezinho atrás e dar uma olhada nesse cara aqui. From sklearn, métricas, a gente vai importar o Confusion Matrix. Eu não sei se vocês sabem o que é Confusion Matrix, mas ele é muito importante para a gente trazer. Pô, Confusion Matrix, printa Confusion Matrix. Ah, o que é esses... Yaburra. Mas enfim, print Confusion Matrix. Vamos dar uma olhada no nosso Confusion Matrix, tá? Cara, se vocês forem dar uma olhada aqui... tá, entendi. Agora entendi, porque ele não quis printar não mesmo. Ele fica péssimo. Não, dá um line break, Cadê a minha quebra de linha aqui? Eu tô só batendo cabeça aqui, não? Pronto, tá aqui. Então, o que que tá dizendo esse Confusion Matrix pra gente? Olha só que coisa engraçada. Não sei se vocês sabem o que é o Confusion Matrix, mas eu preparei aqui e é isso aqui. O que que ele tá dizendo? Significa que aqui você tem o valor verdadeiro, ou seja, ele foi lá e falou, era assim, e o seu modelo foi lá e falou, pô, é sim, então aqui é um acerto. Isso aqui, para quando a gente fala de acurácia, olha como a acurácia engana. Você pega o total, ou seja, ele quer, a acurácia só quer saber desses dois valores. Se o que era não, ele acertou que era não, e se o que era sim, ele acertou que era sim. E aí, se você pega a soma, a gente por que que a gente saiu com 94% de acurácia, sendo que se a gente for dar uma olhada aqui, o nosso modelo errou os 60. O que que é esse 60? Ele vem aqui e quando não era para ser, ele falou que era para ser. Ou seja, o que que isso significa quando a gente está traduzindo? Essas 60 pessoas aqui tiveram um AVC. E o nosso modelo falou que elas não iam ter AVC, e elas tiveram. Ou seja, significa que o nosso modelo, dessas 1000 tentativas que ele fez aqui, ele chutou que nenhuma das pessoas ia ter AVC. Ou seja,
Só que aí o que aconteceu? 940 delas, dessas 1000, não iam sofrer AVC. Então a sua acurácia vai sair lá no teto. Por quê? O que que acontece? O seu modelo está simplesmente chutando que todas as pessoas, nenhuma vai ter um AVC. E é exatamente o contrário do que a gente quer. A gente quer identificar nesse mar de pessoas que não têm AVC, quais têm. Então, apesar da sua acurácia estar 94%, e você fala, caramba, pô, estourei, meu modelo é bom pra caramba. O modelo é péssimo. Por quê? É, porque ele está tentando prever e está falhando miseravelmente, porque ele está simplesmente chutando que todas as pessoas, nenhuma delas vai ter um AVC. E o que a gente quer é realmente essas 60 pessoas aqui que tiveram um AVC, a gente tem que, pô, acertar elas, entendeu? E aí é aquela hora que a gente olha e fala, porra, caramba, a gente fez tudo certo, fez tudo bonitinho, o que que tá dando errado, né? E isso aqui é uma coisa que eu tava esperando um pouco, porque quando a gente roda no data frame, dentro da parte de stroke, a gente roda o value counts, a gente volta para aquela velha história. A gente tem 4.700 dados de pessoas que não sofreram AVC e 240 de pessoas que sofreram AVC, E aí o nosso modelo fica extremamente confuso, porque quando ele vai treinar, e se a gente for pegar aqui o nosso X treino, que foi o valor que ele treinou, e olhar o stroke dele, oh, perdão, esse cara aqui não tem stroke na real, né? O Y treino. E se a gente for olhar. Oxe. Ah, tá, não. Tá, tô fazendo besteira. O Y treino é um series, então só ele já tem um stroke, né? Quando a gente vai testar, qual foi o modelo, como que o nosso modelo de IA treinou? Ele treinou só com Ele treinou com 3.800 valores de pessoas que não sofreram AVC e só 180. Então, o que que a gente está se deparando aqui? A gente está se deparando com uma situação de undersampling. Undersampling não, de desbalanceamento de classes. Ou seja, o que está acontecendo? Que essa, o nosso modelo só viu muita pouca pessoa com que realmente teve AVC. E a maioria que não tinha AVC. Então ele, pô, fica confuso na hora que ele vai tentar, porque ele treinou 10 vezes, mais de 10 vezes com pessoas que não tinham AVC. E aí quando ele vai tentar chutar, ele só chuta que todo mundo, ninguém vai ter AVC, porque foi daí que ele treinou. Então é aqui que a gente vai trabalhar com uma coisa dentro do desbalanceamento de classes, chama o Smote. O que que é o Smote, galera? O que que é o Smote? O Smote, ele serve para balancear as classes. Ele vem dessa biblioteca chamada Imbalanced Learn. Sim, é a mesma coisa do Scikit-learn, se vocês forem dar uma olhada depois. Mas o que que ele serve? Ele cria. O SMOTE é uma sigla para Synthetic Minority Oversampling Technique. É uma técnica para que você consiga balancear as classes. Então você cria dados sintéticos até que as classes estejam balanceadas e aí depois você executa o treinamento. Então o que que a gente vai estar executando aqui? A gente vai tentar aumentar a quantidade de criar dados sintéticos de pessoas que sofreram AVC, para que as duas classes tenham mais ou menos a mesma quantidade. Então imagina se quando a gente for treinar aqui com o Y-treino, você tiver 3.806 pessoas que também sofreram AVC. Então o seu modelo não vai ficar enviesado na hora de trazer a solução, porque os dados reais que a gente tem são muito poucos. Você tem 5.000 dados do CSV original e 250 pessoas que sofreram AVC. Como é que você não quer que o seu modelo tenha viés na hora que ele for criar a sua solução? Então, a gente vai estar usando o... Eita, essa aqui é uma célula Markdown. A gente vai estar usando o Imbalance Learn, Oversampling. O que que é o Oversampling? O Oversampling foi isso que eu falei, de você criar novos dados para que os dois fiquem nivelados. Então, o que tem menos vai ganhar muitos dados sintéticos para que eles fiquem igualados.
Então a gente vai estar importando o Smolt. O Smolt, o que ele vai fazer? Você joga esse Smolt Fit Resample em cima do X treino e do Y treino, e aí você balanceia, então, balanceia, perdão, e cria essas duas novas variáveis que são balanceadas. Vamos ver aqui, ó. Se a gente jogar um Y treino agora e jogar um value count nele, os dois vão ter os mesmos valores. Então, agora que a gente vai, executar aqui, vamos executar o Logistic Regression. Aí a gente pega o LG, que a gente já tinha definido lá em cima, só que com o resample, né, que foi o que a gente fez. Então agora quando a gente for dar o fit, a gente treina em cima do resample, mas quando a gente for predizer, a gente ainda faz o predict em cima do x-test. Aí vem em cima do x-test, faz a lógica de acurácia e faz a nossa confusion matrix. E vamos ver como vai ser. Nossa, que código horrível, né? Vamos tentar deixar menos horrível. Pronto. O nome de variável tá péssimo. Mas enfim, quando a gente for subir agora, das 60 pessoas, a gente agora acertou 44. A nossa acurácia caiu, mas caiu 15%, quase, 15, 16%. Caiu 16%. Mas na prática, o nosso modelo está atuando muito melhor do que antes. Das 60 pessoas, agora ele acertou 44. E aí a gente entra também numa discussão filosófica quase. E aí você fala, pô, a gente está querendo prever AVC. O que é mais importante para um modelo que vai prever AVC? Que ele acerte as pessoas que vão ter AVC ou que ele só, por acaso, não dê falso positivo? Então, o que é mais importante para a gente? O meu foco aqui, para mim, é que das 60 pessoas que vão ter AVC, eu tenho que acertar 60, entendeu? Mesmo que, ó, se a gente for ver aqui, falso positivo que eu dei, 202. Isso aqui é um número absurdo de alto, mas para mim, se esses 16 estivessem dentro dos 60, esse número podia subir até uns 300, entendeu? Porque o foco do meu modelo, pelo menos para mim, é acertar os 60 que vão ter AVC. E apesar de que a gente pode expandir aqui, eu vou deixar isso para a próxima aula. Porque na próxima aula a gente vai tratar mais sobre as métricas, então a gente vai entender melhor um pouco mais de Confusion Matrix, vai entender um pouco mais sobre Recall, sobre Precision, como a gente pode usar isso para exatamente falar o que eu acabei para fazer o que eu acabei de falar, que é o quê? Qual o meu foco? Qual o foco do meu modelo? Eu quero que ele acerte todos, eu quero que ele tenha uma precisão muito alta em dizer quem tem AVC ou eu quero que ele só não dê falso positivo, entendeu? E como é que eu meio que levo o meu modelo para esse caminho? A gente vai tratar um pouco de fine tuning e também dessas métricas. Então, eu acho que, vai fazer muito mais sentido a gente tratar essas coisas na próxima aula. Então, vamos meio que finalizar por aqui, mas vocês já viram, né? Não sejam enganados pela acurácia. Essas métricas, elas são feitas para serem usadas juntas. Então, você tem que usar o precision, tem que usar junto do recall, tem que usar junto da acurácia, para que você consiga, e também junto da matriz de confusão, para que você consiga, entender o que realmente, como o seu modelo está atuando. A gente estava com 94% de acurácia. Quando lançou, eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei, caramba, fizemos o vídeo até aqui e, batemos 94% de acurácia, que coisa surreal. Mas quando você olha a matriz de confusão, cara, no final o seu modelo é péssimo, entendeu? Porque ele não acertou nenhuma pessoa que estava com AVC. Então, fica o aprendizado aí de sempre dar uma boa analisada. As métricas estão aí para isso, para ajudar a gente a analisar o nosso modelo e entender como ele está atuando. Então, prazer enorme e até a próxima aula.